Vocês acham que cultivar orquídea é só para gente rica? Não é mesmo. Eu vou falar para vocês e vou provar por A mais B que qualquer pessoa pode ter orquídea e pode cultivar orquídea. Olá, meu nome é Vanessa Monteiro, vocês estão no canal Orquídeas e Natureza e essa semana eu resolvi tratar desse assunto porque uma seguidora lá do Instagram, já aproveito e faço convite para vocês me seguirem lá eu posto stories todos os dias, posts todos os dias, nós temos assim uma interação bem mais rápida, né? Então convido vocês, é Orquídeas Natureza. Essa seguidora me mandou uma mensagem assim: nossa, as orquídeas são muito lindas, mas eu fico desanimada porque não dá para cultivar, é tudo muito caro. Gente, não, vai depender da escolha de vocês. É lógico que tem orquídeas caras, tem adubos caros, tem vasos caros, tudo tem de caro e tudo tem mais acessível, né? Então você não precisa necessariamente ser rico para cultivar orquídea, até porque eu não sou rica. Então, cada um no limite das suas possibilidades vai adquirir plantas no valor das suas possibilidades. Tem pessoas ricas que têm valquerianas de milhares de reais. Tem pessoas normais, assim como eu, que têm híbridos não identificados. Tem uma chantilly lace que não deixa de ser linda e custa aí por volta de R$40. Então isso aí é um erro, é um engano pensar que cultivar orquídea é só pra gente rica, tá? Não é. E eu vou dar outras opções para vocês. Por exemplo, em questão de plantas, é bem mais em conta quando você comprar mudas, tá? E em primeiro lugar, se você tiver exposições, feiras de orquídeas na sua cidade, eu recomendo que você aproveite, porque os preços são bem mais em conta do que em floricultura. Se não tiver, você morar num lugar bem afastado, você pode comprar pela internet, tá? Mudas, e se vocês quiserem indicações, vocês podem me pedir aqui nos comentários que eu passo as indicações para vocês, como essas aqui, ó. Elas saem bem mais baratas e você cultivando, elas vão ficar adultas. Por exemplo, uma planta adulta que custaria R$100, você compra uma muda por R$15, R$20. E aí já é uma boa economia. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, depois vocês olham na descrição do vídeo, um vídeo que eu fiz de como aumentar a sua coleção gastando pouco. Eu falo justamente disso, das orquídeas, das mudinhas, né? Você pode adquirir mudinhas super em conta para poder aumentar a sua coleção. E você tem como reduzir muitos custos. Em exposições, geralmente eles vendem cortes para ser plantados em árvores. Então, se você não tem condição de pagar, de repente, R$100 que seja, você pode comprar cortes de 3, 4 bulbos e cultivar. Para você iniciar a sua coleção de orquídea, você pode ter híbridos, que são mais em conta do que as espécies, porque geralmente as espécies são melhoradas e tudo mais, então assim exige um investimento maior. Não que você não possa chegar lá. Estou dizendo, para começar o seu cultivo, você pode investir em mudas, em plantas híbridas, em plantas que não sejam tão caras, que sejam mais acessíveis. E quanto aos vasos? Tem vaso caro? Tem. Vaso não, né? Cachepô. Geralmente cachepô é bem mais caro. Eu queria ter todas as minhas orquídeas no cachepô. Ainda não tenho. Então, por enquanto eu não posso ter. Elas estão num vaso de plástico, que é bem mais em conta. Você acha que eu acho o vaso de plástico mais bonito do que o cachepô? Não, é porque eu não tenho cachepô para todas elas. Então eu cultivo algumas em vaso de plástico. Conforme disponibilidade, conforme vai dando, né? A gente vai adquirindo coisas melhores, a gente vai evoluindo aos poucos. O que a gente não pode deixar é a ansiedade tomar conta e a gente já querer começar o nosso cultivo com as melhores plantas, com os melhores vasos, com o melhor orquidário e você não vai sair do lugar. Então eu recomendo que você comece devagar e aí você obtenha a sua coleção de orquídeas aos poucos, do que queira começar tudo de uma vez e não dê conta, porque fica caro, realmente fica caro. As orquídeas, a maioria das vezes, são caras,
mas podemos encontrar para todos os bolsos, conforme eu falei aqui para vocês. Outra ideia muito bacana, que o pessoal faz muito, já vi muito isso em grupo de Facebook, é você cultivar a sua planta e aí quando ela entoucerar, você faz um corte e troca com outra pessoa por uma planta que você não tem, tá? Então você vai diversificar a sua coleção. Eu sou a favor de cortar minhas orquídeas, de fazer corte? Não, gosto das minhas orquídeas entouceiradas, mas eu tenho minhas orquídeas que eu quero. Então, se eu só tivesse 5 e quisesse ter 10 tipos diferentes, eu ia pensar em fazer isso. Eu não faço porque eu tenho, vamos dizer, o privilégio de escolher não fazer. Mas caso você esteja começando, é porque também tem anos que eu estou cultivando orquídeas, gente. Nada é do dia para a noite. Então, no início, se você tiver poucas orquídeas, você pode fazer essas trocas. Acho bacana. Amizades. Entendeu? E aí você vai conseguir fontes cada vez melhores para vocês adquirirem orquídeas. Tem orquídeas que são super em conta, gente. Ó, Dendrobium, Oncidium, na maioria das vezes, né? Dendrobium, Oncidium, Phalaenopsis. Isso não em floricultura, tá, pessoal? Isso aí em sites online, né? E em feiras, em exposições. Em supermercados, inclusive em supermercados tem uma oportunidade muito grande para você que quer diversificar sua coleção, porque eu tenho uma amiga que consegue comprar Phalaenopsis depois que acaba a floração por R$6 cada uma. Olha que pichincha. Aí você pode comprar, a orquídea já é adulta, você cultiva, no ano seguinte ela vai te dar flor, entendeu? E por R$6. E uma florida você compraria por 30, 40. Olha a economia. Então tudo é questão de pensar. Se você gosta de orquídea, se você quer cultivar orquídea, você pode cultivar orquídea. O conhecimento é disseminado, inclusive eu disponibilizei um e-book gratuito para você que ainda não sabe como cultivar suas orquídeas, ou você que está tendo dor de cabeça, perdendo orquídeas, ganha, compra e perde, fica chateado? Fica. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o meu blog, e lá no blog você pode fazer o download desse e-book gratuitamente, de um e-book muito bacana, muito ilustrado para cultivo de iniciantes, que vai ajudar muito vocês, tá? Eu tenho recebido muitas mensagens, muitas dúvidas, e eu procurei fazer esse e-book abordando todas essas dúvidas que eu recebo diariamente, que são dúvidas recorrentes. Então eu coloquei no e-book e eu acredito que vai te ajudar muito. Bom, tratamos da questão das plantas em si, né? Os híbridos. Até algumas espécies você consegue comprar mais barata, não precisa ser aquela planta rara, alba, tal, entendeu? Isso aí a gente deixa mais pra frente, vamos começar aos poucos, certo? Você consegue comprar sim, muda principalmente. Substrato. Se você não tem acesso ao substrato, né, que é aquele mix de orquídea padrão, que a maioria das pessoas que fazem vídeo no YouTube cultivam, ou os orquidófilos cultivam, você está acostumado a ver, que é mix de casca de pinos, carvão vegetal, alguns têm chips de coco, essas misturinhas, macadâmia, esses substratos assim mais caros, musgo, palha de arroz carbonizada, você não precisa ter para que suas orquídeas se desenvolvam. Seria bom se você tivesse, mas se você não puder ter, você não vai deixar de ter orquídea por causa disso, tá? Então tem outras opções, por exemplo, a brita. Você pode plantar diretamente na brita e no carvão vegetal. Tem casos de sucesso, muitos casos de sucesso comprovados com cultivo só na brita, só no carvão, mas é um cultivo que exige mais cuidado. Você vai ter que regar mais, tá? De olho, porque a água bate, seca e vai embora. Então você tem que dar uma dedicação maior, tá sempre ali regando, cuidando, olhando direitinho. O bom desse substrato é que se as plantas ficarem na chuva, o risco de apodrecimento diminui muito. Finalmente, a questão tão polêmica que é a adubação. Ai, mas o Ceacrop é muito caro, não dá para mim. Ah, mas o Peters é muito caro, não dá para mim. Ah, não tem condição, na minha cidade não tem como comprar, ou pela internet, o frete fica caro. Calma, tá, gente? Eu uso adubação química nas minhas orquídeas, mas você pode usar orgânica e não precisa comprar. Você mesmo pode fazer em casa o seu adubo. Eu, particularmente, não tenho autoridade para ensinar vocês a fazerem um adubo orgânico na sua casa.
Mas eu vou procurar aqui no YouTube, vou procurar pessoas, referências interessantes que possam ajudar vocês a fazer o adubo de vocês em casa. E eu acredito que muitos de vocês também já tenham esses adubinhos aí para cultivar suas orquídeas e apenas ficam querendo, de repente, adquirir um Peters ou um Ceacrop e não podem. Gente, esses adubos não são o ponto principal do cultivo da floração. Eles são importantes sim, eles vão nutrir as plantas sim, mas não é o adubo que vai fazer a planta florescer, né? O adubo vai deixar a planta saudável e você tem muitas chances de conseguir obter esses macro e micronutrientes necessários naturalmente. Eu sou muito a favor de tudo que é natural, tá? Mas em questão dos adubos, o probleminha do adubo natural, do adubo orgânico, é que ele junta um pouquinho de mosquinha, aqueles mosquitinhos pretos que ficam ali zanzando em volta do vaso, que é um pouco às vezes desagradável. Mas você pode minimizar isso fazendo trouxinhas, né? Trouxinhas de adubo. E eu acredito que você já saiba, já tenham visto sobre isso. Então, pessoal, o que acontece? A planta você pode comprar mais barata, seja muda, seja uma planta mais acessível, que é mais popular, né? Oncídio, Dendrobium, Phalaenopsis, Cattleya, pós-floração, inclusive vocês ganham um desconto muito maior, né? Vasos econômicos, geralmente os vasos de plástico são bem mais econômicos. E quanto ao lugar para cultivar, você não precisa ter um orquidário, né, com tela de sombreamento para cultivar suas orquídeas. Você pode colocar no beiral da varanda, onde pegue o solzinho da manhã ou do final da tarde. As Phalaenopsis que exigem menos luminosidade podem ficar em locais onde não bata exatamente aquele sol direto, mas que tenha bastante claridade, tá? Então, assim, você pode ter a sua criatividade para poder ter as suas orquídeas. E eu vou te falar, o prazer e o contentamento de ver uma orquídea florescendo pelo seu cultivo, para mim, é o mesmo sendo um híbrido sem identificação, sendo um híbrido com identificação, sendo uma planta mais renomada, até porque eu não tenho plantas caríssimas, mas tenho plantas um pouco mais caras. A satisfação é a mesma, entendeu? Porque a gente está ali em contato com a natureza, o bacana é você colocar a mão na massa, você olhar suas plantas todos os dias. E meu cachorro veio me visitar aqui. Oi, meu filho, vem cá, vem cá. Fala oi com as pessoas. Olha lá na câmera, filho. Ai, ele é muito pesado, gorducho. Então, pessoal, é isso. Resumindo, os pontos essenciais. Você pode cultivar orquídea do modo mais barato. Cultivar orquídea, gente, faz muito bem, faz um bem danado. Ele é super indicado para tratamentos terapêuticos, para problemas mesmo de pessoas que têm depressão, ansiedade, ou até mesmo quem não tem, mas que gosta de mexer com a natureza. É muito gostoso estar próximo da natureza, aumenta a qualidade de vida, você descarrega ali todo o estresse na hora que você está olhando, analisando sua planta. E mais uma vez eu falo, como eu sempre digo, planta é para trazer alegria, felicidade, satisfação e não preocupação. Então, para a gente não ter preocupação com as plantas, né, a gente tem que cuidar bem delas. A gente tem que dispensar parte do nosso dia para dar atenção para elas, o cultivo correto. E principalmente buscar conhecimento, tá? Buscar conhecimento, porque as orquídeas, elas não são difíceis de cultivar, mas elas são diferentes de cultivo do que uma planta terrestre comum. Elas não são terrestres, elas são epífitas, então o cultivo é bem diferente. O que acontece é que, às vezes, as pessoas cultivam por tanto tempo plantas terrestres e começam a adquirir orquídeas e elas acabam morrendo por podridão e tudo mais, porque não é o mesmo ritmo, não é o mesmo sol, não é a mesma rega, é diferente. Então busque conhecimento, seja nos vídeos aqui do YouTube. Aqui tem bastante dica legal, tem playlists de dicas de cultivo, de replante, de florações, bem bacanas para vocês. E mais uma vez eu falo, está disponível um e-book. O que é o e-book? Um livro digital. Você vai baixar em PDF no seu computador. Você vai ter acesso às informações principais para que a sua orquídea não morra e que você tenha plantas desenvolvidas com florações muito lindas e tenha sucesso e, enfim, felicidade no seu cultivo, tá?
Então vamos acabar com esse mito aí de que orquídea é para rico, que nada disso. Eu não sou rica, tenho minhas orquídeas, acredito que você também não seja e pode ter essas orquídeas. E tem os ricos, deixa os ricos serem felizes e comprarem as plantas mais caras, é direito deles também, até porque se a gente tivesse, a gente compraria, certo? Mas estou aqui para tentar ajudar vocês que acham que não pode cultivar por achar que tudo é caro demais. Tem opções, tá? Tem o caro e tem o barato, assim como tudo na vida, né? Então não desanimem no cultivo. Eu espero que eu tenha motivado vocês a adquirir as suas plantinhas e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!